9. Localize na sua Bíblia. Enquanto você procura, eu quero aqui externar a Deus a minha palavra de gratidão por mais essa oportunidade ímpar e singular para a minha vida, para o ministério e para a minha casa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, presidente, o muito digno pastor Gilmar, a irmã Marinês, sua família. Eu sei que são dias corridos, intensos, que Deus te dê muita graça e saúde para continuar batalhando. Ao pastor Adriano Uber de Mello, nosso vice-presidente, amigo, companheiro do campo, pastor Jairo, toda a diretoria, todos os pastores aqui presentes, pastor Travasso, Darlan, que pregou antes de mim, que me antecedeu. É isso, o ministério é isso, um apoiando o outro. Aqui não é um lugar de competição. Aqui ninguém está disputando com ninguém. Cada um tem uma porção e carrega algo da parte de Deus. Louvar a Deus pela vida da minha família. Está ali a minha esposa, meu filhinho Benjamin. Está até de terno hoje o pregador. Glória a Deus. Quero também aqui louvar a Deus pela vida dos pregadores que aqui estão. Falaram que iriam nos honrar, estão aqui presentes. Alguns missionários que estão aqui também. Todos vocês. Se eu citar nome aqui, eu vou cometer um equívoco, vou pecar aqui, porque são muitos amigos. Se sintam abraçados, tá bom? Por mim, pela minha família. Também pastor Anderson lá de Franca. Pastor Anderson congrega com o pastor Isaac do Belém lá de Franca, um grande ministério, Assembleia de Deus do Belém. Está ali o cantor, o Samuel, com a Letícia, sua esposa. Deus abençoe. Vamos ler o texto? Mas antes da gente ler, olhe para um crente vivo, só se estiver vivo. Olhe para ele e diga para ele assim: se você não der glória, você paga o almoço. Leiamos o texto. Vamos ler o texto, Atos capítulo 1, versículo 9. Portanto, aqueles que haviam se reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo por meio ou reino de Israel? E ele disse: não pertence-vos saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis, eu estou lendo na verdade o 7, agora o 8, eu disse o 9 para vocês, né? Li um pouquinho antes. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. E tendo falado estas coisas, é o verso 9, e tendo falado estas coisas, vendo eles, ele foi elevado para cima e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E quando eles olhavam firmemente para o céu, e enquanto ele subia, eis que 2 homens ou 2 varões se puseram junto deles com vestidos ou vestes resplandecentes, aos quais lhe disseram: homens Galileu, por que estáis por que estáis parado olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado para o céu há de vir. Esse mesmo Jesus que foi levado para o céu há de vir. Da mesma maneira que eu viste ir, e você diz amém. Pode tomar seu assento dando aleluia. Meus amados, queridos, distintos, amigos, companheiros de ministério, Igreja do Deus Vivo, eu tenho muitos amigos que eu recebi aqui dezenas de mensagens, e eles diziam: cita meu nome, fala que eu estou da cidade tal. Se a gente for falar todos os nomes aqui, a gente fica perdendo muito tempo. Então sintam-se abraçados. Muito obrigado pelo carinho de todos que estão assistindo. Recebi várias mensagens, entre elas o pastor Renan Lopes, está lá nos Estados Unidos. Um abraço, vai estar ministrando aqui também no domingo. Glória a Deus. A nossa igreja que está lá em Tabapuã, no interior de São Paulo, ao meu líder
Bispo Aparecido Amadeu, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. Eu tenho um pastor que ora por mim, pela minha casa. Então nós não chegamos aqui aleatoriamente, nós temos um respaldo espiritual. Queridos, eu não posso falar de outro a não ser de Cristo. A Bíblia apresenta Jesus de várias formas. Ele é de fato tudo isso e muito mais. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a fonte que quem toma dessa água nunca mais terá sede. Ele também é o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero falar a respeito de um dos, ou o maior missionário de todos os tempos. E eu espero que enquanto eu ministro essa palavra, o Espírito Santo de Deus aqueça de fato a chama missionária, porque ela não se apagará. E eu falo que falar a respeito de Cristo, eu quero dar aqui uma temática, só para ficar mais fácil o raciocínio de todos aqueles que estão nos ouvindo e que também depois irá assistir a pregação. E a temática é os 3 estágios da vida de Jesus, ou as 3 fases da vida de Cristo. E a primeira fase, nós vamos falar rapidamente, em poucas palavras, sobre a sua pré-existência. Todos nós, leitores da Bíblia, servos de Deus, somos sabedores de que Jesus, ele é antes de todas as coisas existirem. A doutrina da pré-existência, nós temos vários textos que comprovam que de fato Jesus é antes de todas as coisas. Existe um acontecimento em João capítulo de número 8, que é um texto bastante familiar de todos nós. É aquele ato em que a mulher foi apanhada no ato adulterando. Ela foi pega no ato. E todos aqui sabem que Jesus, olhando para os seus acusadores, diziam: se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. Só que no decorrer dessa situação, os fariseus começaram a entrar num conflito com Jesus. E você vai perceber que no capítulo de número 8, a partir do verso 58, se eu não me falha a memória, diz que ele falava a respeito de Abraão. E aí as autoridades então diziam: o Senhor não tem nem 50 anos e diz que já conhece o nosso pai Abraão. Jesus então abre a sua boca e verbaliza dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Esse texto é uma das comprovações de que dá apoio, da sustentabilidade de que Cristo é até mesmo antes de todos os patriarcas. Bom, um texto bastante conhecido que fala-nos a respeito da pré-existência de Jesus, também está em João, capítulo de número 1, e o versículo de número 1 ao 3, que está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é mais um texto que aprova e que comprova e que afirma e também dá sustentabilidade para a doutrina da sua pré-existência. João também, capítulo 1, e o versículo 14 está escrito: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Olha o que Paulo escreve sobre Cristo em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, primeiro, de toda a criação, porque por ele foram criadas todas as coisas, foram criadas por ele e para ele. Esse também é um texto que aprova e que comprova a pré-existência de Jesus. Ele é
antes de todas as coisas existirem. A segunda fase de Cristo fala sobre a sua encarnação terrena, gerado pelo ventre de Maria. Fala também do seu período físico, do seu nascimento, ministério, crucificação, marcado por sofrimento e humildade. Pastor Edilson, a Bíblia também fala a respeito de Jesus. E olha para cá, tudo que nós precisamos saber sobre Cristo está na Bíblia. Tudo que nós precisamos saber sobre Jesus está na Bíblia. A Bíblia fala do seu nascimento. Ele nasce em Belém de Judá. E o texto diz que nascendo ele em Belém, depois daquele episódio em que os magos o reverenciam, adorando, trazendo mirra, incenso e ouro, a Bíblia diz que depois desse episódio, ele vai ele vai residir numa cidadela chamada Nazaré. Até porque havia uma profecia sobre Cristo, que ele seria chamado de o Nazareno. Mas vocês observam que depois do nascimento de Jesus, até 12 anos, a Bíblia não vai mencionar nada sobre ele após o seu nascimento, após o momento em que os magos o reverenciam. A Bíblia vai ocultar praticamente quase 12 anos a respeito de Jesus. E quando a Bíblia volta a falar sobre ele, pastor Darlan Rocha, a Bíblia diz que ele já tinha 12 anos. E qual era o contexto em que ele apresenta, ou que a Bíblia o apresenta, pastor Ezequiel, com 12 anos? Lucas capítulo de número 2, a partir do versículo 41, ali a partir do 40 a seguir, vai dizer que estava acontecendo uma festa, e como Jesus, com a sua família, sendo um judeu, obviamente, foram de Nazaré para a festa. Essa festa, Lucas enfatiza, no capítulo 2, que era a festa da Páscoa. Pastor Gilmar, só tinha um detalhe: a festa em Jerusalém, todos nós somos sabedores, de que na festa, a festa acontecendo em Jerusalém, saía gente de todas as localidades. Vinha gente da Galileia, vinha gente de Samaria, vinha gente da Judeia, vinha gente de Betsaida, vinha gente de Jericó, e também os de Nazaré iriam. Só que de Nazaré para Jerusalém era uma viagem perigosa, não era uma viagem tão simples. E qual era a intenção dos de Nazaré? Sabendo do perigo da viagem, eles iam em grupo, reuniam não pessoas aleatórias, eram pessoas conhecidas, eram pessoas parentes, amigos, vizinhos, pessoas de confiança. Eles reuniam um grupo para ir a Jerusalém. Por quê? Por dois motivos. A viagem seria de 3 dias aproximadamente. De Nazaré a Jerusalém, se um dia na Bíblia equivale andando a pé de 35 a 40 quilômetros, calculamos que de Nazaré a Jerusalém dava em torno de aproximadamente quase 120 quilômetros. Era uma viagem longa, cansativa. E qual era o outro detalhe? O perigo da viagem. Vocês são sabedores de que em tempo festivo em Jerusalém, a cidade fica muito movimentada por causa dos peregrinos. E eles não iriam para o culto de mão vazia, não. Eles tinham uma cultura de que levavam a sua oferta. Entre as ofertas como ouro, prata, eles também levavam seus animais para o sacrifício no templo. Então, na mente dos de Nazaré, é o perigo, é os salteadores, que fica às espreitas. Bom, exemplo, é a parábola do bom samaritano, que diz que esse viajante, ele não estava indo a Jerusalém. Pastor Gabriel, ele estava, no caso da parábola do samaritano, ele estava descendo, ou seja, saindo de Jerusalém
para Jericó. E ele foi apanhado na mão dos salteadores. Vocês conhecem o texto melhor do que eu. O que eu quero enfatizar é o perigo da viagem. Por que o grupo, pastor Jairo? Porque o grupo pastor Adriano, inibiu o assalto. Quando os salteadores, pastor Anderson, vê o grupo, é óbvio, os ladrões não vão saquear. Essa era a intenção do grupo de Nazaré. Eles chamavam os parentes, amigos, e detalhe, além de levar as suas ofertas, levavam também as crianças. E as crianças, para proteção melhor e visibilidade, eles iam no meio da caravana. Eles não ficavam distante, eles iam no meio, porque as mães que tinham seus filhos pequenos, uma ajudava, olhava o filho da outra, ok? Chegaram em Jerusalém, fizeram todo o ritual, participaram das suas entregas de oferta, foram para o templo. Eles estão voltando de Nazaré, ou de Jerusalém para Nazaré. Lucas diz que eles já tinham andado um dia de percurso. De repente, Maria, instinto de mãe, a mãe de Jesus, olhando para o grupo de criança, já começou a palpitar o coração, bater forte. Por quê? Porque ela percebeu que Jesus não estava no meio das crianças. Ela vai até José, e a indagação de Maria é: perdemos o menino na festa. De repente, para a surpresa de todos, a Maria e o José voltam para Jerusalém. É mais um dia que Jesus, na mente de Maria, está perdido. Mas sabe o que diz o texto? Jesus não estava numa praça brincando com seus amigos, se é que encontrou alguém. O texto diz que ele estava no templo. Essa uma de gravação, de podcast, de vários temas que tem aí hoje, isso aí eles aprenderam com Jesus. Jesus só não gravou, Jesus só não tinha um canal no YouTube, mas a Bíblia diz que com 12 anos ele estava na mesa, discutindo com todos os sábios, discutindo com os doutores, e pasme vocês para melhorar o glória. Sabe o que a Bíblia diz? Que todo assunto que os rabinos colocavam na mesa para discussão, Jesus respondia. Mas todo assunto que o menino Jesus, com 12 anos, colocava em pauta para discussão, um rabino olhava para o outro e dizia: responde você, responde você, responde você, responde você. Alguém dizia dessa forma: quem é esse menino? Que sabedoria é essa? De repente, quem é que chega? A mãe Maria. E a mãe já chega dando bronca, instinto de mãe. Ela vem dizendo: estávamos à sua procura. De repente, Jesus olhou para a mãe e dizia: a minha procura? Não sabe que com 12 anos que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Dos 12 anos aos 30, a Bíblia não vai mencionar nada sobre Cristo. Vou repetir: dos 12 aos 30, a Bíblia não vai citar nada sobre Jesus. Quando ele aparece no cenário novamente, ele já tem 30 anos de idade. Só que antes dele iniciar o seu ministério, a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, que já tem um pregador antes dele. E a mensagem desse pregador não era tão atrativa, mas o texto diz que as pessoas iam ter com ele. Pastor, fala o nome do pregador logo. O nome dele é João. Você deve conhecer ele na Bíblia. O Batista, aquele que não pregava entrega-chave, aquele que não pregava mensagem para amassagear o ego de ninguém. Pastor, qual era a mensagem de João? Arrependimento. Pastor, qual era a mensagem de João? Mudança de caráter. Pastor, qual é a mensagem de João? Deixa o pecado e vem para Cristo. Pastor, qual é a mensagem de João? Muda de vida. Pastor, qual é a mensagem de João? A mensagem era: arrependei-vos. A mensagem de João era arrependimento. E não só arrependimento. A mensagem de João era também batismo nas águas. Só que João está pregando, e de repente João muda o seu discurso, e ele começa a dizer assim: calma, gente, vocês estão pensando que eu sou o Messias, mas eu não sou.
Algumas partes do texto diz que ele declara que ele só era uma voz. A voz que clamava, ainda que a Bíblia o chama de anjo, ainda que a Bíblia o chama de precursor, mas João abre a boca e diz: eu quero que vocês saibam que ainda que a mensagem que eu estou pregando, e vocês de repente estão sendo transformados, eu quero só dar um aviso a vocês, está chegando um pregador aí, oh glória, pastor, ô João, quem é ele, João? Eu só vou te dizer uma coisa, ele é mais poderoso do que eu vou repetir. João, qual é o nome do pregador? João começa a pregar dizendo que quem estava vindo, deixa eu te dar uma palavra, olha para cá, deixa eu te falar uma coisa aqui, até para aqui, para o altar aqui, escute isso. Vocês percebem que João não tem esse sentimento de guerra? Eu vou entrar, me cobre. Vocês percebem que João não usava a sua oportunidade para ficar atacando A, para ficar atacando B? E outra coisa, vocês percebem que João não tinha síndrome de grandeza? Paulo diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E por que essa vaidade? E por que essa soberba? Por que se acha a última bolachinha do pacote? Por que acha que só ele que prega, só ele que ensina? Olha lá, o povo gosta. Agora, quando João está pregando, João abre a boca e diz: sabe o que é isso aqui? Isso aqui é cultura do reino. Na cultura do reino não há quem é maior e quem é menor. Na cultura do reino é um orando pelo outro, é um intercedendo pelo outro. Vou abrir a boca e vou declarar. O pastor Nilton pregou uma mensagem no sábado, muito feliz, outros também pregaram, foram felizes na mensagem, e a mensagem do pastor Nilton foi sobre céu e inferno, e ele deixou uma palavra para os pregadores, para usar o púlpito para pregar sobre Cristo. Então, deixa eu te dar um conselho, pregador, não vem aqui com mensagem de efeito, não vem aqui com frase que dá ibope nas redes sociais, prega Cristo, prega a palavra, prega o evangelho, prega a palavra, prega o evangelho, prega a palavra, prega a palavra. Quem está chegando aí é maior do que eu. Ele é tão forte, João diz, que eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Não sou merecedor de desatar as suas alparcas. Então, vamos parar com essa guerra de atacar fulano, de atacar Beltrano, porque um cobra e o outro não cobra. Prega o que está escrito, pelo amor de Deus. Fica com a palavra. Pregue o que Deus colocou no seu coração. Prega o evangelho. Se isso aqui não for o suficiente, pastor Gilmar, eu sei que o senhor é zeloso pelas escrituras. Se isso aqui, pastor Adriano, não for o suficiente, é melhor fechar a Bíblia e ir embora. Quando João está pregando o batismo, ele chega a dizer que quem está chegando é mais superior, é superior a ele, mais poderoso. Tanto é que João não queria nem batizá-lo. João falou: eu preciso ser batizado pelo Senhor e ver o Senhor a mim. Eu vou resumir para que você entenda. Depois que Jesus é batizado, o Espírito pousa sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e vocês aqui conhecem o texto. Depois Jesus, no capítulo 4, vai ser tentado por Satanás no deserto. No capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, ele vai falar da bem-aventurança. Não vou entrar em detalhes, depois você leia com calma. O sermão da bem-aventurança é uma escola bíblica no monte. Você não vai ver Jesus citando nada a não ser o texto. Ele fala das leis dos profetas. Mateus capítulo 5, do 1 ao 11, ele fala da bem-aventurança. Mateus capítulo 6, o sermão vai continuar, e o tema principal de Mateus 6 é oração, esmola e jejum.
Aí Jesus abre uma lacuna no capítulo 6, versículo 14 e 15, para falar de um tema muito sugestivo, que é sobre o perdão. E ele vai concluir o sermão dizendo: todos vocês que me escutam, se vocês praticarem, olha, colocarem na vida de vocês, eu comparo vocês ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Percebe? Ouvir e colocar em prática. Sabe por que hoje você vê um monte de crente moribundo por aí, desigrejados, nas redes sociais atacando a igreja? Você sabe por quê? Porque só ouviu e não colocou em prática. E Jesus fala que quem ouve e não pratica é insensato, e edificou sua casa na areia. Aí, meu filho, não vai aguentar bordoada. Vai vir guerra, vai vir luta, vai vir enfermidade, vai vir problema. E a Bíblia diz que a queda é grande de quem está na areia. Agora, quem está na rocha, ouve e pratica. Deixa eu te dar uma palavra: quem ouve e pratica, não fica com comichões nos seus ouvidos. Quem ouve e pratica, não fica correndo atrás de profecia. Quem ouve e pratica, não fica correndo atrás de revelação, de placa de carro, de CPF. Quem ouve e pratica, dá prioridade para a palavra. Quem ouve e pratica, dá prioridade. Aí, meu amigo, pode vir o vento, tá firme. Pode vir a perseguição, tá firme. Pode vir a calúnia, tá firme. Pode levantar quem for, tá firme. Macumba não pega, olho gordo não pega. Oh, meu Pai do céu, estou sentindo a graça dele aqui. Deixa eu ver os crentes que estão na rocha. Levanta a sua mão lá em cima e dá uma rajada de glória. Quem ouve e pratica é o prudente. Agora escute, quando a Bíblia fala a respeito desse texto, a Bíblia também fala sobre, além que Jesus pregou esse sermão, a Bíblia diz que ele andou fazendo bem a todos. Jesus manifestou a glória de Deus em sinais, prodígios, maravilhas. Jesus pregou como ninguém. Jesus ensinava como ninguém. E Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 32 ao 34, Jesus está indo a Jerusalém com seus discípulos, e ele chama os discípulos em particular, e ele começa a verbalizar dizendo: olha, eu quero deixar uma informação a vocês. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Vai estar mais ou menos assim: será entregue na mão dos pecadores, vão zombar dele, vão escarnecer dele, vão maltratá-lo, vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Esse é um dos textos, mas existe várias passagens que Jesus deixou muito categórico, muito prático, a sua fala não tinha como não entender. Tanto é que no capítulo de Mateus 26, a partir do verso 36, vai falar-nos a respeito de Jesus no Getsêmani, o lugar da prensa. Vocês conhecem toda a trajetória de Jesus, quando ele está orando no horto. A Bíblia diz que os discípulos ficaram um pouco mais além. Ele pega Pedro, Tiago e João, traz mais para perto, mas ele sai ainda um pouco além. Quando ele está orando, a Bíblia diz que a sua alma está angustiada. A Bíblia diz que a sua alma está angustiada. Tanto é que Lucas, quando fala sobre esse episódio, diz que ele transpira suor e sangue. De fato, ele está levando sobre o seu corpo no Getsêmani toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor. Na verdade, o pecado da humanidade estava sobre ele. A angústia está terrível. Ele sai da oração. Quando ele chega onde deixou Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que eles estão sonolentos. Ele olha para eles e diz: nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele vai além, orar de novo. Diz a Bíblia que enquanto eles estão sonolentos, um anjo do Senhor vem consolá-lo. A oração de Jesus é muito séria, e ele diz: Pai, se
for possível, passe de mim o cálice, mas todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor deseja. Jesus estava em oração dizendo: eu vim para esse fim, eu vim para esse propósito. A Bíblia diz que depois disso, vem Judas então e o trai com um beijo. Jesus vai passar por 5 julgamentos. Ele sai dali e vai ser julgado pelas autoridades do templo. Depois ele vai até Anás e Caifás. Disseram que ele cometeu uma blasfêmia contra o templo. Subordinaram alguém para vir até a acusação e disseram: eu ouvi ele dizendo que derruba o templo e em 3 dias ele o levanta. Outro vem e diz assim, pastor Gilmar: eu ouvi também ele dizer que é contra os princípios de Moisés. De repente, as autoridades olham para ele e dizem: você é o filho de Deus? Ele diz: eu sou. Quando ele diz eu sou, as autoridades rasgam as suas vestes e começam a gritar: blasfêmia, não precisamos de mais nada. Ele blasfemou. Dali ele vai para passar por som. A Bíblia diz que ele vai ser levado a Pilatos. Pilatos não acha acusação sobre ele e leva a Herodes. Herodes também não, volta a Pilatos. Resumindo, Jesus então ele vai vai passar por todas essas séries de julgamento. Resumindo, tal dia da festa, Pilatos pensa: vou ganhar a cena e não vou ter opositor, vou soltar Jesus porque não há crime. De repente, quando ele coloca a opção entre Jesus e Barrabás, a multidão grita por Barrabás e o Cristo crucificam. Vocês são sabedores que depois da crucificação, melhor, antes da crucificação, ele vai passar pela série de chicotes. São 39 chicotes. Esse chicote tem o nome de azorrague. Essa azorrague é um chicote de 12 tiras. Nas pontas, pedaços de ossos e metais. Imagine agora, ele levando 39 varadas. Esse chicote tendo 12 tiras, você faz uma matemática básica, soma 12 vezes 39, são quase 470 cortes. Agora escute, Jesus ele está todo fragelado. Jesus, o nosso maior missionário, ele está cumprindo a sua missão e ele está todo fragelado. Como não bastasse o sangue já tinha se esvaído, toda a marca que ele está no seu corpo, todo fragelado, eles ainda colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e o texto diz que o soldado batia com um cano. Eu estou falando da segunda fase de Jesus. Ouça-me por favor, essa fase também não fala só do seu sofrimento, do seu ministério tão frutífero, mas fala também da sua morte. Quando ele sai dali para ir para a Via Dolorosa, imagine das 9 da manhã até chegar ao Gólgota. Quando ele vai ser crucificado, é em torno de quase meio-dia. Do meio-dia à hora 9, ele já estava na cruz. Eu estou correndo. Ele já estava no Gólgota, na cruz, pendurado. Vocês se lembram que 3 horas da tarde é um horário que o céu está baixo? Eu não sei se você entende o que eu vou dizer, mas eu sou fruto de culto de tarde da bênção. Algumas regiões dão o nome de círculo de oração. Eu aceitei Jesus num culto da tarde. Só tinha Pedro, Tiago e João no culto. Eu não sabia o que Deus tinha para fazer na minha vida. Eu estava vindo das drogas, eu estava vindo do tráfico, eu estava vindo perdido, eu estava vindo com o nariz cheio de cocaína, eu estava vindo com a vida toda arrebentada, mas eu levantei a minha mão num culto de tarde, e eu entendo que à luz da Bíblia, 3 horas da tarde o céu está baixo. Prova, pastor, para não ficar só nas suas palavras, vou te dar um texto bíblico, e se você entender, se manifesta como você crê.
3 horas da tarde, foi justamente o horário em que o Elias, o tisbita, o leão dos profetas, reúne lá com Acabe, e cheio de autoridade ele diz: estão pregando que Baal é Deus, vamos tirar a prova. Reúna lá no Carmelo os 450 profetas de Baal e os 400 de Acera. Façamos 2 altares, vamos colocar a lenha, o holocausto, porém não colocamos o fogo. Os profetas de Baal, por ser muitos, o Elias deu a eles a legalidade: clame vocês primeiro. E eles começaram a clamar. Quando deu meio-dia, pastor Lucier, a Bíblia diz que não houve resposta nenhuma. E Elias tinha acabado de sair do Querite, Elias tinha acabado de vir de Sarepta, já tinha vivido coisas extraordinárias. Elias está cheio de Deus, cheio de autoridade. Quando chegou 3 da tarde, o Elias já tinha zombado deles, dizendo: corta o corpo de vocês. Quem sabe Baal marcou uma viagem, se estiver viajando, logo logo ele volta. A Bíblia diz que eles clamavam, cortavam pastor Gilmar com faca, e não houve resposta. Pastor Mateus Ló, sabe o que eu acho interessante no texto? É que quando deu 3 da tarde, o Elias falou: agora, como eu sou crente e eu entendo sobre horário, sobre a manifestação da glória de Deus, agora é eu que vou orar. Oh glória, agora é comigo. Só que tem um detalhe no texto: Elias não chegou afobado, dizendo: eu vou orar e Deus vai mandar fogo, eu vou orar e vai ter fogo. Não, antes dele orar, ele consertou o altar. Antes dele orar, ele reparou o altar. Por que ele reparou, pastor? Porque Deus não responde altar de qualquer jeito. Deus não responde altar onde tem mentira. Deus não responde altar onde tem contenda. Eu vou ficar aqui até você entender. Deus não responde altar onde tem adultério. Deus não responde altar onde tem engano. Deus não responde altar onde tem falsidade. Agora, se tem aliança, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Quando foi, pastor Adriano, 3 da tarde, segura, esse lugar vai tremer, olha para cá. Quando deu 3 da tarde, Elias consertou o altar, e o texto diz que ele manda trazer 12 pedras. Quantas pedras? 12. Mas o correto aqui era 10. Por que 10? Porque Israel aqui no reino de Roboão foi dividido. Então o correto aqui era 10, não era 12. Pastor Gilmar, por que ele manda trazer 12 e não 10? O Elias está dizendo assim, ó. Aqui, ó, recebe. Porque foi o homem que dividiu, não foi Deus. Aqui tem, tá? Aqui tem. Pois é, o homem dividiu. Aí Deus está usando Elias para quê? Ele está dizendo assim, ó: coloca uma pedra por Judá, coloca uma pedra por Rubens, coloca uma pedra por Dan, coloca uma pedra por Zebulon, coloca uma pedra por Naphtali, coloca uma pedra por Efraim, coloca uma pedra por Manassés, coloca uma pedra por José, coloca uma pedra por Benjamim. 12 pedras, grita 12. Ó o texto. Depois que ele colocou as 12 pedras, ele falou: está faltando alguma coisa. Eles estão achando que o nosso Deus é brincadeira? Ele também se manifesta às 3 da tarde. Quer ver? Joga água. O que mais o povo queria, o Elias mandou botar no altar. Aquilo ali não pegava fogo nem com gasolina. Mas para crente obediente... Quer ver uma coisa? Sabe o que eu acho tremendo? É a oração de Elias 3 da tarde. A oração dele: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Aí ele abre a boca e diz: prova que eu sou teu servo, e tudo que eu fiz, eu não fiz porque só eu fiquei, eu não fiz porque só eu sou profeta, eu não fiz porque eu sou a última bolachinha do pacote, eu não fiz porque eu sou o cara, eu fiz segundo a tua. Eu vou ficar assim até o crente que entende o que é Bíblia se manifestar como crê. Eu não fiz segundo a minha, mas eu fiz segundo a tua palavra, segundo a tua. Eu quero ver dar errado se fizer o que Deus está mandando. Eu quero ver não ter resultado se fizer como Deus está mandando.
Eu quero ver não dar errado. Se fizer segundo a palavra, eita glória, eita glória. Quer ver uma coisa? Sabe por que a arca de Noé deu certo? Porque ele fez conforme está na planta. Lá vai. Não precisa colocar nada. Nós não vemos Noé acrescentando nada. Noé só seguiu o que estava na planta. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pega na mão desse crente vivo do seu lado. Pega. Sacode ele aí, sacode. Fala para ele, não precisa inventar. Fala para ele, faz o que está na planta que dá certo. Faz o que está na planta que o resultado é Deus que garante. Olha aí, Gideões. Há uma graça de Deus aqui. Há uma graça de Deus aqui. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. O mesmo Deus que habitou e que manifestou o fogo dele lá 3 horas da tarde no altar de Elias está aqui. Está aqui. Vai ter cura. Vai ter milagre. Vai ter batismo. A chama não vai apagar. Abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. Só quem é pentecostal. Só quem é da marcha. Cadê? 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 Ica canturama. Olha a glória de Deus aí. Meu Deus. Segura um pouquinho, 3 da tarde. Eu tenho uns minutos. Lembra que 3 da tarde Pedro e João estavam indo para o templo. Atos 3. E a Bíblia diz que eles estavam indo para oração. Porque crente que ora chama a responsabilidade para si. Eu vou repetir. Crente que ora não fica terceirizando o culto. Crente que ora não fica terceirizando oração. 6 horas por mim, 6 horas por fulano. Não. Crente que ora chama a responsabilidade. Quer ver? O Pedro e João tá vindo tomado. Hora da oração. Olhou para o coxo estendeu a mão para receber uma moeda. 2 itinerantes, filho. Nem material eles tinham para vender na porta. Olhou para o coxo e diz: fita seus olhos aqui, meu filho. Olha para nós. Tira o olho da combuquinha. Olha para nós. Você está recebendo moeda há 40 anos e a sua vida não mudou. Se você tem desejo de cultuar, não aqui fora, mas lá dentro, olha para nós. Olha para nós. Aí quando olhou, o Pedro e João olhou para ele e falou assim: ó, nós não temos ouro, não temos prata. 3 da tarde. Não temos ouro, não temos prata, mas o que a gente carrega a gente vai dar. O que a gente tem a gente vai dar. O que a gente tem a gente vai dar. Em nome, eita glória. Aí pegou. Eles citaram o nome que é sobre todo nome. Em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta, meu filho. 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 Pastor Ezequiel, ele levantou? Não. Sim. Mas ele não só levantou, diga, ele fez o quê? Ele levantou. Não, fala, ele fez o quê? Ele fez. Além de levantar, o texto diz que ele entrou para o culto. Só que ele não entrou no culto como todos estavam no culto. Ele mudou a liturgia do culto. Estava muito frio o ambiente. Estava muito catedrático o ambiente. Tinha muito doutor no ambiente. Tinha muito teólogo no ambiente. Aí ele entra fazendo um culto diferente. Como que ele vem, pastor? Ele vem que nem aquela ali, ó. Ele vem que nem aquela ali, ó. Ele vem que nem aquele lá. Ele vem lá, olha lá. Olha lá. Olha a glória de Deus aí.
Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Os cultos com profecia vai voltar. Os cultos com manifestação dos céus vão voltar. Não é essa patifaria que a gente vê por aí, não. Nós vamos ter culto cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Pastor, que jeito que ele entra? Ele entra pulando, saltando, abrindo a boca e fazendo o que ninguém fazia. O quê? Glória, 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 glória. Eu vou ficar assim até alguém que entende. Glória, glória. Três horas da tarde, Jesus está na cruz. E diz a Bíblia que ele dá o brado dizendo: olha para cá. O que ele diz, pastor? Ele só diz assim, ó: está consumado. No grego, pastor Adriano que entende do grego, eu não entendo muito, mas essa palavrinha a gente entende. O que ele gritou no grego? Tetelestai. Pagamento de dívida. Você quer ver uma coisa, pastores? Pastor Gilmar, se nós levantarmos aqui e falássemos assim, ó: cadê os crentes que é de berço cristão? Nunca desviou, nunca fumou, nunca foi pro forró, nunca foi pro pagode, nunca foi do rap, nunca fumou maconha, nunca cheirou cocaína, nunca bebeu cerveja, cachaça, não foi da prostituição, da idolatria. Dá para contar no dedo, quer ver? Só quer ver? Quem aqui é de berço cristão? Levanta a mão. Olha lá. Conta no dedo. Abaixa a mão. Agora pergunta quem era viciado. Pergunta quem era do pagode. Pergunta quem era da cachaça. Pergunta quem era da tabaca. Pergunta quem era da idolatria. Pergunta quem fumava maconha. Pergunta quem cheirava cocaína. Pergunta quem era viciado no cigarro. Pergunta quem vivia na prostituição. Um monte de você vai levantar a mão. Aí essa turma vem para a igreja e o povo lá fora não entende o que Jesus faz aqui dentro. Aí abre a boca e diz: olha lá, aprontou um monte, agora diz que é crente. Encheu o narizão de cocaína, agora diz que é crente. Eu vou te dar uma palavra para você falar para os teus acusadores. Abra a sua Bíblia, aponta para eles e diz: eu descobri aqui que a dívida, deixa eu ver de quem ele pagou a dívida. Olha aí, olha aí. Olha aí, crente marchando, olha aí, olha aí. Deixa eu ver de quem ele pagou a dívida. Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão. Deixa eu ver de quem ele pagou dívida. Deixa eu ver de quem ele pagou dívida. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Recebe graça. Recebe graça. Eu vou encerrar. Recebe graça. Recebe autoridade. Recebe poder. Recebe autoridade. A dívida foi paga. Você está livre. Você está livre. Ouça-me. Jesus, depois que morre, que a dívida foi paga, a cédula rasgou contra nós, ele vai ser sepultado. 3 dias ressuscita. E os discípulos?
Marcos diz, pode ficar de pé que eu vou encerrar. Eles estão trancados, pastor Luciano, dentro de uma casa chorando. Espera aí, mas e a palavra do Pedro? Na ceia, que dizia assim, ó, eu vou contigo até a morte. Cadê o Pedro? Cadê o Mateus, o cobrador de imposto, que Jesus tira da alfândega, dá o nome de Mateus, não é mais Levi, e ainda dá graça para escrever um evangelho. Mateus, se vocês não sabem, acredito que saibam, porque vocês são estudiosos da Bíblia, um publicano, no mínimo, ele é tido como traidor da pátria. Agora, recebe essa, todo judeu quando quiser ler alguma coisa sobre Cristo tem que ler que livro? Eles têm que ler Mateus. Agora olha para cá. O texto diz que os discípulos estão trancados. Jesus aparece primeiro a Maria Madalena. Fala para ela, vai lá e leva a mensagem. Que mensagem? Fala que eu estou na frente. A mensagem não era outra não, era essa. Fala que eu vou adiante deles pela Galileia. Aí eu abro a boca e digo, tem como dar errado se ele está na frente? Tem como a porta não abrir se ele está na frente? Quando ele está na frente, você não precisa forçar nada. Quando você chegar, já vai estar aberto, porque ele está na frente. Quer ver? Aí depois ele aparece a 2 discípulos. Quem? Um é Cleopas. E o outro? A Bíblia não dá nome. Tem um monte de gente colocando nome no rapaz e a Bíblia não diz. Até eu já coloquei nome nele. Já chamei ele até de André. Mas se a Bíblia não dá nome, eu também não. Aprendi, pastor. Não dou nome, só dá o nome de Cleopas. Aí o texto diz que os dois vêm cabisbaixo, triste. Eu vou encerrar aqui. Aí de repente Jesus chega de viagem, aproxima deles e diz, qual é o assunto? O que está na pauta de hoje? Se fosse hoje, já tinha saído em todas as páginas. Só que Jesus é tão lindo, que Jesus faz uma pergunta, que conversa trocais entre vós? Aí o texto diz que eles olham para Jesus e falam assim, pastor Adriano, és peregrino aqui? Por que eles usam a expressão peregrino? Porque era festa. Então, Jerusalém estava cheia. Aí o texto diz que Jesus olha para eles para Jesus, e ele diz, é peregrino aqui? Aí eles abrem a boca e falam, o que está acontecendo? O senhor não está sabendo não? A respeito de Jesus? Varão aprovado em obra? E em palavra? Filho de Deus? Aí eu fico me perguntando, como que alguém dá testemunho de Cristo, das obras de Cristo, ele como filho de Deus, para o próprio Cristo, e não sabe que é Cristo? Se tivesse Google, eles iam pesquisar. Aí o texto diz que Jesus olha para eles e diz, olha o que a Bíblia diz, no caminho, Jesus abriu as Escrituras. Para não falar balela, é só abrir o livro. Aleluia! Glória a Deus. Para não ficar atacando ninguém, é só abrir o livro. E o texto diz que enquanto ele abriu o livro e pôs diante deles as Escrituras, desde Moisés, passando pelos Salmos e pelos profetas, as escamas ainda estão nos olhos, mas o coração arde. Tem muita gente que ouve a palavra, o coração queima, mas ainda está com escama. Olha o texto, vou encerrar aqui, tem 1 minuto, eu vou encerrar. Olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Como judeu é receptivo, como é peregrino, viajante, na mente dos dois, Jesus foi seguir viagem. Aí a Bíblia diz que os dois gritaram, ei, viajante, fica conosco hoje. Meu irmão. Se tem uma coisa que Jesus sempre gostou é casa. Quer ver? Jairo chegou nele e falou, dá para ir lá em casa?
Ele falou, já que está chamando, vamos. E quando ele gosta do camarada, não precisa nem o camarada convidar, é ele que faz o convite. Vem, Zaqueu, porque hoje eu quero pousar na sua. Olha aqui, na casa. Ó, Lucas diz em Atos 1, que depois de ressuscitado, ele ainda ficou 40 dias com os discípulos. Quantos dias? Dando instruções. Diz a Bíblia, Paulo falando sobre ele, a respeito da ressurreição, ele aparece a Tiago, aparece a Cefas, aparece aos apóstolos, a mais de 500 irmãos. Só que a Bíblia diz também que ele aparece a Maria, aparece aos 2 discípulos, e depois aparece aos 12. Ok. Só que aqui Jesus está dentro da casa, lá na aldeia de Emaús. Olha para cá. A tradição diz que quem parte o pão aqui não é o anfitrião, é a visita. Agora olha o cenário, pronto. A mesa, primeiro, casa, mesa. A tradição diz que a visita ficava no meio, os anfitriões do lado. Aí o anfitrião pega o pão e entrega para a visita. Se tiver boiando, vai comer de barriga. Mas se tiver ligado, vai pegar. Pastor Gilmar, só faltou eles cantar o hino. Casa, mesa, discípulo, mestre, pão. Te lembra alguma coisa? Aí o texto diz que ele, levantando o pão, abençoou e os deu. Quando ele abençoou o pão, as escamas caíram. Um olhou para o outro e dizia, é ele. Por que é ele? Lembra que quando na beira do caminho ele pregava, a palavra dele queimava. Levanta as suas mãos, levanta. Porque está abatido a minha alma. Eu tenho uma palavra para você e eu encerro. Vou passar o microfone. No horário que foi me dado aqui, olha para cá. Você que está aqui hoje. Porque depois que Jesus ressuscita, as instruções que ele traz, Marcos 16, 15 é uma. Qual? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Eita. Ele não está dizendo assim, ó, vão e pregue a placa. Vão e pregue, não. Pregue o evangelho. Para quem? A toda criatura. Quem crê, se for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Aí no 17 ele abre a boca para dar uma na espinha dorsal de pregador vaidoso. Ele olha e diz assim, ó, é no meu nome. É no meu nome. É no meu nome. Não vai no seu não, senão você quebra a cara. Não vai na sua patente não, senão você quebra a cara. Não vai no seu canudo de teologia que você quebra a cara. É no nome dele. Ele já deu a senha. Em meu nome. Expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberes veneno, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. E tendo dito isto, foi assunto ao céu, e os discípulos obedeceram e foram. Tem muita gente que vai sair desse congresso inflamado. Olha para cá, sabe o que é inflamado? Sabe o que é estar no ID? É o testemunho do Pedro que o Senhor deu. Porque quando o Senhor falou ontem ali na sua pregação do Pedro, que quando ele levou nós lá para assumir o campo que ele ia assumir, eu pensei que tinha igreja. Mas só tinha casa. Eu saí de dentro da casa chorando. Porque eu fiquei constrangido. O Pedro deixou a casa dele, deixou tudo na cidade para assumir o campo. Eu falei, vamos lá, pastor Adriano. Pastor Adriano falou, vamos ver o campo. Chegou lá, era só uma casa, nem água tinha, nem força. Mas ele olhava para nós com os olhos cheios de lágrimas e dizia assim, ó, aqui é a minha primeira igreja, ainda vou construir. Mas tem 90 famílias aqui que não conhecem Jesus como Salvador. Sabe o que é estar no ID? É estar lá onde o Rosiel está. Que para nós chegar lá, pensa na luta que é por causa da lama. Agora diz que mudou, pastor Adriano, vai ficar mais fácil.
Olha para cá e eu encerro. Essa foi a primeira instrução, ide. Qual foi a segunda? Lucas 24, 49. E o que ele diz? Ficai. Percebe que em Marcos 16, 15 ele fala para ir. E em Lucas 24, 49 ele diz, fica. Para quê? Porque vocês precisam ser revestidos. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Quantos aqui querem? Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? O cantor vai cantar. A palavra já está passando para ele cantar. Se você quer a presença de Deus, sair nessa manhã já para tarde, tomado por Deus, e o pavilhão hoje vai pegar fogo. Posso chamar para orar, pastor André? Pô, pastor Zilmar, posso chamar para orar? Pode orar? Cadê você que quer? Cadê você que quer receber graça, receber poder? Há uma nuvem de glória de Deus aqui. Se eu fosse você, eu não ficava onde você está. Venha receber instruções dele, venha receber instruções dele, venha receber instruções dele, venha receber instruções